E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Multiforma Podcast. Mais um episódio que a gente tem certeza que vai ser tremendo. O Senhor vai falar grandemente nos nossos corações aqui, no seu coração aí também. Que você possa ficar ligadinho aí. Já, antes de mais nada, dá um curtir nesse vídeo aí. Se você ainda não é inscrito nesse canal do YouTube, pessoal, por favor, se inscreva no canal do YouTube, manda esse link aí, o máximo de pessoas que você puder, porque tenho certeza, nós somos um povo de fé, a gente não precisa saber como é que vai terminar, não é verdade? Porque a gente sabe que vai ser bênção. Então já manda esse link aí para o máximo de pessoas, eu tenho certeza que vão ser abençoados. Vai lá no Instagram também, Multiforma Podcast. Manda um alô lá pro pessoal, se inscreva no nosso canal e também no TikTok. Tá bom, Adiel? E aí? Fala comigo, Tiagão. Como é que você tá? Quando eu crescer, quero ser igual a você, rapaz. Você é o meu exemplo. Eu fico doido. Esse homem é homem de Deus mesmo. Tiagão, muito feliz hoje. Nossos convidados hoje, rapaz, eu com alegria no meu coração que eu nem te conto. É, né? Como você falou, né? A gente tem que começar. E Deus vai guiar até o final. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse bate-papo de hoje. Eu estou aqui ansioso já para começar a fazer perguntas e bater papo com esses nossos convidados abençoados. Antes de falar dos nossos convidados, falar dos nossos parceiros. Com certeza. Não pode esquecer. Parceiros aí, que o café de pote, né, que hoje a gente deixou na geladeira o café de pote, esquecemos de pegar e trazer aqui para o estúdio, mas está guardadinho lá. Nossos convidados receberão essa bênção do Café de Pote aí. Você já foi lá no Instagram, da página do Café de Pote, curtiu, se inscreveu na página deles, comprou o Café de Pote deles. Você sabe, a gente tem falado aqui, é uma bênção, hein? Você não pode perder essa bênção, não. Se no céu tem café, é de pote. Essa foi ele que fez, tá vendo? Essa foi ele que criou. Outra bênção na nossa vida é Doce Alegria. Eita, glória, hein? Doce Alegria, que tem sido também um parceiro desde o início aqui com a gente. Tem caminhado, tem acreditado nesse projeto. Fica lá na Estrada Mineira, número 1587. 87 em Correios. Não fico com medo de errada, não. 1587 em Correios. A loja mais completa de alimentos, bebidas. O que você precisar tem lá. Pode ter certeza. Vai lá, fala com o pessoal, vi lá no Multiforma Podcast e falaram que essa loja é a mais completa da região, hein? Então não se esqueça. E hoje nós estamos estreando mais um parceiro nosso, né? Que é a JN Pizzaria, tá? Eles estão no iFood também, tá aí na tela a imagem deles com o telefone, mas eles também têm Instagram, JN Pizzaria. Você pode acessar pelo Instagram, que lá tem um link do WhatsApp, ou também pelo iFood. Eles trabalham de segunda a segunda, até meia-noite, que vocês podem pedir a pizza dele lá. Hoje o nosso lanche é por conta da JN Pizzaria. Essa benção de Deus. Tu nem queria, Tiagão. Por isso que o Jean me deixa gordo aqui no vídeo. Né? Culpa do Jean. Mas aqui, JN Pizzaria, Instagram e iFood. Tem o WhatsApp também aí para vocês fazer o pedido com eles lá, vocês não vão se arrepender. Uma das melhores pizzas que eu já comi, uma das melhores pizzas de Petrópolis, e quem falou isso foi um paulista. Depois dos italianos, os paulistas são os que mais entendem de pizzas. E olha que eu sou carioca, hein? Mas a verdade é essa. JN Pizzaria. Tá bom, pessoal? Adiel, e os nossos convidados? Tiagão, são gente finíssima. É mesmo? Homem e mulher de Deus, guerreiros na obra do Senhor. Um pouquinho da história que eu sei deles vai deixar a gente impactado aqui. Não só a gente, né? Os ouvintes também. Com certeza. Vamos deixar que eles se apresentem, né? Amém. Sejam bem-vindos, Margarete, Fernanda. Fernando, fiquem à vontade com a gente, tá bom? É motivo de muita alegria a gente poder estar aqui com vocês, né? Nessa noite, para falar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. E a gente sabe que sem Jesus nada somos. Tudo que temos vivido, a cada dia que passa, mostra o poder de Deus na nossa vida, né? E a gente sabe que o Senhor tem muito mais para nos dar, apesar da nossa idade e tudo. É com muita alegria que a gente chega até aqui
tendo certeza que muito mais Deus ainda tem para nós, né? Glória a Deus. E nessa noite que a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa vida, né? Porque o tempo é muito pouquinho, é motivo de muita alegria, né? Eu fico contente de estar aqui nessa noite. A gente que Amém? fica feliz de ter você aqui. Prazer todo nosso. Amém. Eu também estou feliz pela oportunidade de estar junto com vocês, né? Adiel é um amigão, alguém que eu também admiro muito. E agora conhecendo o Tiago, né? Isso aí é uma satisfação muito grande. E como a Margarete disse, a gente está, assim, à disposição de Deus, né? Daquilo que Deus tem para nós, as experiências que nós já vivemos nesse tempo todo, e acredito que Deus tem muito mais. Isso é bom, porque essas experiências, as oportunidades que Deus vai dando a gente, é que eu vejo assim como um suporte para a gente ir vencendo as batalhas do dia a dia, né? As situações que às vezes a gente vai passando, e graças a Deus tem sido a bênção. Eu estou um pouco nervoso, mas eu acredito que nós vamos conseguir bater um papo legal aqui e trazer algumas experiências que Deus nos deu oportunidade. Amém? Com certeza. Aqui, quer mandar um alô lá pros filhotes? Ah, sim, A com família certeza. toda lá, manda um alô aí. Pois, Margarete, vamos pode... puxar a orelha de vocês. Pô, falando da gente, mano. Poxa. Verdade. Eu quero mandar um alô bem legal agora para o Samuelzinho, que está lá, deitadinho lá na caminha dele com a minha irmã, que tanto me ajuda para a gente poder estar aqui. Para a Raquel, para o Emerson. A Raquel vai fazer aniversário essa semana. Para a Débora, para o Davi, né? Para o Marco, para a Flávia, para todos os nossos queridos lá em casa. A melhor coisa que nós temos na nossa vida, graças a Deus, é a nossa família. Glória a Né? Deus. A nossa família tem sido uma bênção na nossa vida. Sempre foi. E quanto mais o tempo passa, mais Deus acrescenta. A gente vai completando a carreira juntos. E se a gente está chegando até aqui é porque a gente tem uma família unida, graças a Deus. Então, tudo que eu desejo para mim, eu desejo de melhor para eles. Amém. Amém? Amém. Ô, Adiel, a gente tem por hábito aqui de começar com uma pergunta nesse programa, mas antes de fazer essa pergunta, eu estava batendo um papo com eles aqui, 42 anos de casado Eita. e mais 6 anos de namoro, quase 50 anos juntos. 4 filhos, 1 neto. Antes de fazer a nossa pergunta original, né? Uhum. Eu queria jogar para vocês um pouco e perguntar pro nosso irmão Fernando primeiro, apesar de geralmente as damas que começam, né? Mas eu vou jogar essa bola para ele. Uhum. Quem é Margarete verdadeiramente, porque ela se apresentou. Uhum. Quero saber quem é Margarete para o Fernando e para Margarete, quem é Fernando para Margarete. Vamos começar pelo nosso amado e querido irmão Fernando. Tranquilo, falar da Margarete é uma coisa assim muito fácil, né? Porque primeiro que é o amor da minha vida. Eita, glória, hein? Eu não posso descartar essa possibilidade nunca. É uma mulher maravilhosa, mãe dos nossos filhos. Tem sido uma pessoa assim que, com tudo que ela tem passado, já passou, e a nossa convivência, cada dia a gente vai aprendendo com ela, sabe? É por isso que eu te falo que você é verdadeiramente o meu amor, né? Aproveitar a oportunidade, né? Plantando, né? A gente tem que plantar. Pois então, a Margarete tem sido essa mulher maravilhosa realmente, uma serva de Deus, é exemplo dentro da nossa casa, uma mãe maravilhosa, que tem cuidado dos nossos filhos, principalmente do Samuel, né? Ela tem se dedicado muito ao Samuel, mas também agora tem a Débora com o nosso netinho, o Davi. O Davi até queria vir, só que a gente ficou meio sem saber, né? Podia ter entrado. Mas Ninguém falou. realmente a nossa família, o irmão Tiago, é uma família assim maravilhosa, porque nós vivemos juntos lá, moramos tudo no mesmo prédio, mora a turma toda lá. Então ali Deus vai abençoando, vai nos dando força, nos dando graça para ir vencendo as lutas, e estamos aí, firmes em nome de Graças Jesus. a Deus. Não é, meu bem? E dona Margarete, quem é Fernando?
Assim, como ele disse que é fácil falar de mim, eu acho assim que muito do que eu sou hoje, eu louvo a Deus pelo que o Senhor fez na nossa vida. Porque a nossa história foi construída pelo Senhor. Amém. E quando eu conheci o Fernando não era um servo de Deus e nem eu era uma serva de Deus. E nosso relacionamento foi marcado por acontecimentos fortes. Quando, logo assim que a gente se conheceu, minha mãe morreu. E dali nós começamos uma grande caminhada. Eu fiquei doente, ele foi aquele noivo maravilhoso, fiquei sem mãe, fiquei com um pai alcoólatra, e dali começou toda a nossa caminhada maravilhosa. Eu conheci a Cristo depois que minha mãe partiu, sendo que minha irmã conheceu primeiro, e eu já estava noiva. Depois Fernando conheceu a Cristo, e nós fomos assim marcados por um grande amor. Nem mesmo eu me converter primeiro e mudar todos os nossos hábitos, toda a nossa vida, fez com que a gente se separasse. Todas as nossas perdas, o Senhor nos ensinou a nos unir mais. Então já estava escrito nas estrelas, né? Porque quando Deus determina um relacionamento para a gente, acontecem tantos imprevistos, tantas coisas difíceis, tantas fatalidades, mas aquele amor só cresce. Isso aconteceu com a gente, porque o Fernando sempre foi um bom homem, sempre foi trabalhador. E um dia, sem eu conhecer o Senhor falou comigo ao olhar para as mãos dele. Ele era o meu chefe no meu trabalho. E eu sempre dizia para o Senhor que eu queria que o Senhor me mostrasse quem seria o pai dos meus filhos. Eu não era convertida, mas eu pedi isso a Deus. E um dia ele trabalhando, Deus falou para mim, ele falou, olha essas mãos. Essas mãos nunca irão deixar faltar nada para os seus filhos. E eu tive certeza que ele era o homem de Deus na minha vida ali. E eu não sabia orar. Mas ali começou o nosso relacionamento e começamos a namorar até que o Senhor fez essa grande obra na nossa vida da gente se casar. E nós se casamos, ele ainda não era convertido. Né, meu bem? Olha só. Ele não era convertido. E foi acometido de uma enfermidade e aceitou a Cristo. Essa é a nossa pergunta, né, Tiago? Então, Tiagão, 50 anos juntos. Eles se conheceram com 10 anos, né? Ah, provavelmente. E 2 jovens, né? O 45. O senhor 37. Peraí, multiplica um pouco isso aí. Tu 50 chega lá. anos juntos, porque ela tinha 10, ele tinha 11, estavam trabalhando já. Antigamente era assim. Aí se conheceram porque são 2 jovens aí, velho. Com certeza. Mas vocês, a gente ouvindo vocês falarem isso, né? Provavelmente vocês estão mais tempo juntos do que passaram separados, né? Com certeza. Eu já passei essa barreira também, eu fico feliz com a minha esposa, você também, né? É alegria a gente olhar para trás e saber disso, né? Mas a gente, como a gente brincou aqui, a gente tem essa pergunta, né? E a nossa pergunta original geralmente é: como foi o encontro de vocês com Jesus? A senhora deu uma pincelada, mas como foi o encontro de cada um de vocês com o nosso Senhor e Salvador? Se vocês puderem compartilhar com a gente um pouco aí. Então, o meu encontro com Jesus ele foi interessante. Como a Margarete disse, quando nós nos conhecemos, nós não éramos cristãos. A Margarete se converteu primeiro. E eu me lembro que quando ela ia à igreja, eu não queria ir à igreja com ela. Eu não ia. Aí eu ia na igreja, ficava encostado num poste que tem lá na igreja. Pode falar até hoje. Ficava lá esperando ela entrar e ela sair. E eu não entrava na igreja, de jeito nenhum. Olha, você ficava o culto inteiro lá fora. Ficava lá Esse esperando. lá de fora, Tiagão. Mas até que um dia, né, eu senti o desejo de assistir o culto, e foi uma mensagem maravilhosa que eu vi.
E essa mensagem falou muito ao meu coração. E eu lembro que dali para frente a mensagem era, se eu não me engano, falava sobre quem irá por nós. É Isaías, né? Isaías. Aqui tu se converteu? Que eu me converti. A lepra de Naamã. Era a lepra de Naamã. Então a memória dela tá... Foi a lepra de Naamã. Pois então, aí eu me lembro que eu me converti e a partir daquele momento eu realmente senti que Deus tinha transformado a minha vida. Amém. Eu era um homem assim, muito quieto, de pouca conversa, né, muito tímido, não tinha assim a liberdade de conversar com as pessoas, era muito focado naquilo que eu tinha que fazer. Mas dali para frente Deus foi trabalhando na nossa vida, eu fui mudando, aquele homem carrancudo, bicudo, né? Estava sempre bicudo, mas Deus foi mudando e graças a Deus, né, a gente está aí, na caminhada, né, com Cristo, levando a gente em frente. Né? Então, quantos anos o senhor tinha? Uns 22 anos, mais ou menos. Nós casamos com... Eu estava com 24. 21. É isso mesmo. Mais e ou aqui, menos. 24. Mesma igreja até hoje? Mesma igreja. Onde aceitou Jesus? A gente mudava de igrejas pelo trabalho evangelístico, porque naquele tempo o presbítero era um desbravador. Ele abria congregações. Então, a gente mudou em algumas também. Nós fizemos parte de uma geração que a liderança realmente era muito trabalhada. Eles trabalharam muito com a gente, os pastores da época, né? A gente foi aprendendo muito com os pastores. Então, nós nos lembramos do pastor Moreira. Então, eram homens assim, que trabalhavam muito no discipulado. E a gente foi aprendendo, né? A gente foi doutrinado a ganhar almas para Jesus. Então, logo quando eu me converti, em pouco tempo, eu já me passei para ser um diácono, né? E logo em seguida, tesoureiro da igreja. Fiquei por muitos anos como tesoureiro da igreja. E outras vezes fui enviado para os bairros para fazer os trabalhos evangelísticos e ali a gente poder abrir frente de trabalho. Então, algumas igrejas da igreja wesleyana que era da área do Itamaraty, nós tivemos a oportunidade de ser os pioneiros dessas igrejas, né? Igreja do Rovigate, Igreja do Boa Vista, também trabalhamos um tempo na Samambaia, e fora os trabalhos que não era onde é a igreja hoje, mas trabalhos que nós fazíamos, trabalhos evangelísticos, em hospitais, no Sanatório de Correios, nós ficamos bastante tempo lá, né? Chegamos a batizar dentro do hospital. Sério? Era muito legal. O trabalho que nós fazíamos lá todo sábado a gente ia para lá, era um trabalho maravilhoso. Pode contar já? Pode. Então, a gente vai ouvir ainda um pouco dela depois, mas deixa Deus usar o senhor. Então, só para fazer uma perguntinha para complementar isso daqui. Essa virada de chave, né? O senhor aceitou Jesus, começou na igreja. A virada de chave, onde o senhor sentiu que foi tocado, que era a direção que o senhor tinha que seguir? Que Deus falou, é aqui que tem que ir, meu filho. E o senhor seguiu. Teve um acontecimento, algum culto especial, algum retiro, alguma coisa dessa forma que teve uma virada de chave, ou foi o dia a dia? Olha, Diel, naquela época era uma geração muito forte desse ponto de vista evangelístico. Né? Então, eu fiz parte de um grupo, de uma mocidade, que a maioria daqueles jovens da nossa época ali, eles se tornaram pastores. Alguns foram ser pastores, outros líderes de igreja, como diáconos, presbíteros. Então, já era algo assim que a gente já estava dentro do projeto de Deus sobre aquilo, entendeu? Então, a virada mesmo foi aquela busca incessante. A gente gostava muito de estar orando, buscando, tínhamos reuniões de orações, que as segundas-feiras que os jovens faziam, era uma coisa assim maravilhosa. Então, eu creio que dali Deus foi trabalhando, né? E os pastores também nos discipulando, nos ensinando. A Margarete mesmo tem uma experiência muito legal a respeito de uma irmã que trabalhou com ela
discipulando ela, né? E a Margarete sempre lembra do nome dessa irmã, dizendo, poxa, a irmã Marli foi aquela pessoa que me ensinou muito quando eu era aquela jovem solteira, entendeu? Então, assim, as experiências, a virada mesmo, eu entendo, foi a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, eu creio, né, nisso que foi realmente uma conversão genuína. Amém. Né? Algo que veio de Deus, assim, apesar de eu não ser pastor, mas Deus me colocou em caminhos que eu nunca imaginei que eu estaria, né? Como na questão de criações de igreja, vários trabalhos que nós fizemos. Então, foi uma caminhada assim maravilhosa, né? Se a gente for contar tudo aqui, vocês vão ouvir muita história aí. A gente vai ouvir, em nome de Jesus, né? Mas vou E você, deixar, Margarete, fala deixar a com Margarete gente. falar um pouquinho. Eu na igreja, Deus me abençoa assim muito, porque a minha conversão foi algo muito forte. Eu era uma pessoa assim muito incrédula mesmo, nervosa. E aonde o Senhor começou a trabalhar comigo foi de uma maneira sobrenatural. Eu vi o sobrenatural de Deus, porque quando nossa mãe partiu, ficou uma dificuldade muito grande. Uma criança de 5 anos para criar, sem eu ter experiência de cuidar de uma criança e sem querer nada assim de igreja, de fé. E, de repente, o Senhor começou a trabalhar dentro do nosso lar através do relacionamento da minha irmã com o pastor Silvio, falecido pastor Silvio. Essa criança de 5 anos, que é uma irmã mais nova? Era o Marcos. O Marcos. Que irmão. Nós criamos. Então, ali, Deus começou a colocar pessoas para falar do amor dele para mim. E eu comecei a fazer prova de Deus, e essa minha irmã convertida, e eu não queria me converter, e era a época dos discos, né? Então tinha a Mara Dalila, aqueles discos todos, e ela botava aqueles discos lá em casa, e eu blasfemava, eu dizia que Deus chato esse, aquela coisa toda. Só que devido à falta que a minha mãe me fazia, quando ela ia para o trabalho, eu ouvia esses louvores escondidos. Olha. E a gente sabe que o louvor liberta, e liberta mesmo. Eu sou testemunha disso dentro de casa. Eu comecei a ouvir esses louvores e eu chorava toda aquela dor de ter perdido a minha mãe. Quando ela chegava, eu fazia questão de arrumar os discos na posição para que ela não percebesse que eu tivesse ouvido. E o Senhor foi falando, E nós desfrutamos de uma experiência maravilhosa. Ao meu lado morava uma vizinha que era da Revelação de Cristo, que é viva até hoje. O nome dela é Cacilda, e a Cacilda, ela era uma serva, mas uma serva maravilhosa. Quando eu comecei a cuidar do meu irmão, que meu irmão se desentendia com os filhos dela, que eu chegava perto dela, seus filhos são sem educação, fez isso com meu irmão. Ela olhava bem assim para mim, me desculpe por eles, eu vou chamar a atenção deles. Eu não entendia aquelas reações. Eu dizia, meu Deus, ela tinha tudo para me xingar e ela não me xingou. Mas ela o sabia brilho, que ela era cristã? Eu sabia. O brilho de Cristo era nítido nela, porém aquele brilho me irritava. E foi aonde fez parte da minha procura. Eu, sem saber, queria aquilo para mim. E, de repente, a gente não aguentou. E ela testemunhando, e veio uma outra missionária a trabalhar comigo e a outra irmã. E as 3 na casa se converteram, depois que minha mãe faleceu. Foram 3 conversões dentro da casa. E meu pai é alcoólatra. Então, o que aconteceu? Foi um mover sobrenatural de Deus. A gente passou, ao invés de criticar e implicar com aquelas crianças, nós passamos a fazer culto com aquelas crianças, principalmente as crianças da Cacilda. Eles começaram a fazer parte de um grupo de oração dentro da nossa casa, durante o dia. E o Espírito Santo batizou, visitou. Eram cultinhos assim maravilhosos. Ali eu descobri o meu chamado.
por criança. E eu comecei a sonhar em evangelizar crianças. E depois fui para a nossa igreja, levou uns 3 a 4 anos, aí o Senhor completou aquela chama que ardia no meu coração do chamado por criança. Eu fiquei 10 anos no ministério infantil. E assim, feliz da vida, aprendi muito com as crianças. E assim foi a minha conversão, marcada pela presença das crianças. E foi muito bom, porque a gente precisava demais de Cristo, sem minha mãe e com o pai alcoólatra, chegando bêbado todos os dias, né? E ali nós fomos levando, e esse pai conheceu a Cristo também. Amém. A senhora tinha quantos anos? Eu estava com 18 anos. 18 anos. Vocês vieram de família cristã? Não. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Olha só. A minha família Deus fez mesmo, Uma né? nova história, Deus. Nova história. Minha tinha família pra é nós. espírita. Né? Espírita? Eles não aceitavam a minha conversão de jeito nenhum. É mesmo? Não aceitavam. A minha mãe dizia, você não pode ser um cristão, você não pode ser um crente. E eu falava, não, mãe, eu vou ser. E graças a Deus eu me converti. E minha mãezinha também, em determinado tempo, ela aceitou Jesus. Eita, glória. Né? Largou Eu ia tudo perguntar isso. aquilo. Largou tudo aquilo que ela tinha, porque ela era uma feiticeira. Sério? Era uma feiticeira. Era alguém assim realmente que lidava com magia negra mesmo. E eles não aceitavam. Mas Deus tinha um propósito na nossa casa, né? Amém. Graças a Deus ela foi para os braços do Senhor. Aleluia. O senhor, então, primogênito no cristianismo lá na família. Sim, Pois na é. minha Foi. família sim. Foi. Na minha família sim. E depois foi convertendo todo mundo? Conseguiu levando a gente? Olha, a maioria, né? Praticamente, Quase quase todos. todos. Falta um É. só. Só um. Só o Walter, né? É. Que já está quase no caminho. Não, até que ele está mais maleável, né? Tem É. até culto da casa Falta dele. pouco. Eita, É. glória. Falta Deus é lindo. Ele Deus é maravilhoso. termina sempre a obra, né? É. Completa. Com certeza, com É, certeza. Tiagão. A irmã Margarete falou que ela trabalhou com o senhor, né? Aham. Sim. Era o chefe dela. Ele Ah, era é? meu Era o chefe. chefe da sessão. Que beleza. É. Aonde foi isso? Lani Fister. Acho que todo petropolitano trabalhou lá ou tem algum parente que trabalhou lá. Minha mãe trabalhou lá Verdade. também. É. Mas ele não abusou da autoridade dele por ser chefe, não, né? Não. Eu também andava na linha. É. né? Era uma boa Eu funcionária. ia puxar a orelha dele aqui ao vivo. Era uma boa funcionária. Né? Hoje o senhor é contador. Isso. Trabalha ainda. Trabalho. Na área, né? Trabalho. Ela me chamou muita atenção a fala da senhora, sabe? Sobre essa questão de o Senhor direcionar a senhora para olhar as mãos dele, né? E a gente até brincou aqui em off sobre que o senhor como contador também glorifica a Deus, né? É verdade. O senhor com essa maturidade que o senhor tem, esse tempo de caminhada, eu imagino que o senhor deve ter tido e vivido muitas experiências dentro desse ambiente, né? De profissional, né? Sim. A minha experiência como profissional, né? Na verdade, eu trabalhei 25 anos nessa indústria, no Landfice Interamericano. Né? E fui um dos últimos funcionários a sair de lá. Praticamente, no final, sobrou 3 funcionários. Entre os 3, foi aquele que apagou a luz quando terminou. E eu já estava com 40 anos. 40 anos. E fiquei desempregado, sem saber o que fazer. Com as crianças, né, para cuidar da família, aquela coisa toda. E aí, o que eu tive que fazer? Eu encarei. Falei, não, eu não vou desistir agora. Voltei a estudar, concretizei o meu currículo para fazer a contabilidade, para tirar o meu registro de CRC. E dali para frente, depois que eu me formei como contador, fui buscando clientes, fui acrescentando até hoje. Graças a Deus, a gente tem um escritório, estamos estabilizados na questão profissional, né? Mas foi assim uma experiência maravilhosa. Até plano de saúde eu já vendi. Plano de saúde não, plano funeral. Plano funeral. Saúde é mais fácil. Funeral. Plano funeral, bem lembrado. Mas foi uma virada também, profissional, né? Porque trabalhar 25 anos num lugar só, você só sabe fazer aquilo. Ainda mais indústria, né? E mais indústria.
Aí, quer dizer, e aos 40 anos tem muitos que desistem, né? Acham que não vai conseguir mais. Mas eu falei, não, eu vou voltar a estudar. Fui estudar junto com a garotada da época, né? Que na classe lá, na sala de aula, era tudo jovens, tudo meninos lá que estavam fazendo lá o segundo período. E aí a gente foi, graças a Deus, Deus abençoou. E até hoje estamos lá no escritório, a gente só começa o trabalho depois de orarmos, a gente chega lá, as meninas, 2 filhas, né, que são contadoras, tem mais uma colaboradora lá também. A gente faz uma oração, ora a Deus, entrega o trabalho nas mãos do Senhor. E assim Deus tem abençoado, né? Tem sido uma bênção. Então é possível adorar a Deus também no escritório de contabilidade. Sim, Amém, sim, glória a com Deus. certeza. A gente tem tido várias oportunidades de falar de Jesus para as pessoas, para os clientes, né? As pessoas nos procuram, acreditando no nosso trabalho. Então, eu creio que tudo isso é de Deus, né? É Deus trabalhando na vida da gente, nos dando a direção. É um trabalho árduo, é um trabalho que exige muito da gente, porque você está cuidando das coisas dos outros. Você tem que administrar aquilo ali, né? E então, é uma responsabilidade muito grande. Mas Deus tem nos dado graça, sabedoria e discernimento, né, para fazer esse trabalho. Tem sido uma bênção. Fernando, quanto tempo já de cristão? O casal? Vai dar desde que a gente... 40 anos, mais ou menos, né? Eu me converti em 84. É uns 40 anos. 39. Minha idade. 40 anos. 40 40 anos. Eu vou fazer 40 É agora. isso aí. Ele tá puxando para baixo a idade dele, mas é só brincadeirinha, não é mentira, não, brincadeirinha. Fevereiro de 1984, Agora fez 40. eu aceitei Jesus Em como agosto. Salvador. Eu ainda tenho um cartãozinho lá guardado da minha Caramba, conversão. que legal. E passou por muitos ministérios já, né? Sim, eu comecei como membro, né? Aí logo em seguida fui consagrado a diácono. Aí nesse período que eu fui diácono, fui tesoureiro. Aí depois fui líder de frente de trabalho, né, para abrir igrejas, né, de evangelismo. E depois presbítero, né? Pastor. Diante das circunstâncias do nosso filho, né, não dava para a gente assim, assumir esse compromisso num ministério itinerante como é da nossa igreja. Né? Mas, no entanto, né, eu tive a oportunidade assim, de realizar muitos trabalhos como pastor. É interessante, às vezes, que Deus vai fazendo as coisas na vida da gente. Na nossa igreja, de 6 em 6 anos, tem um concílio geral. E esse concílio geral é onde decide, né, todas as normas da igreja, as leis da igreja, né, as nomeações de bispos e etc. E nesse concílio geral existe uma comissão chamada Comissão de Legislação. Foi aí onde a minha profissão me ajudou muito também. E todo concílio é eleito uma comissão de legislação onde vai estudar as leis da igreja, vai receber sugestões da igreja todas para se sugerindo alguma mudança, sugerindo algo que precisa ser melhorado no nosso estatuto, enfim, essa área toda de legislação. E essa comissão ela é formada por todos os bispos, pelos os ministros, são separados 2 ministros, 2 pastores e também os secretários gerais. E 2 leigos fazem parte dessa comissão. E dentre esses 2 leigos, por 12 anos eu fui nomeado como participante dessa comissão. Algo assim que a gente imagina assim, poxa, para chegar lá, mas eu até hoje não sei como cheguei lá. Eu sei que foi Deus que me colocou lá, entendeu? E ali eu tive oportunidade de conhecer a igreja do lado de dentro, né? Conhecer toda a estrutura da igreja, a hierarquia da igreja, as leis da igreja, porque a gente fazia um trabalho assim bem minucioso, porque antes de chegar ao concílio geral, a gente ficava durante 6 anos estudando as leis, preparando a documentação para quando chegasse o dia do concílio geral, toda essa documentação já estava pronta. Então, assim, a minha experiência ministerial tem sido assim, uma coisa assim, muito maravilhosa, né? Que eu só
eu só vejo uma razão, é Deus que foi direcionando a nossa vida, né? Graças a Deus por isso, louva a Deus. Eu quero fazer mais uma perguntinha, Tiagão. Manda essa, bora. essa, fica à vontade sobre o IEB. Rapaz, aquilo eu adorava. Tiagão, volta no estúdio de segunda-feira. Eu adorava o IEB, me formei lá. Né? Fiquei até com ciúme do IEB. Eu sou um dos professores lá da nossa escola bíblica, né? Mas ele sempre fala com muito carinho do IEB. Sempre conto experiências do IEB. Né? O IEB brotou no coração assim, como é que foi? Como surgiu esse ministério na vida do senhor, da família, né? Porque lá não era ele, Tiagão. Não era ele, não. Chegava lá, uma filha na carteirinha, todo mundo trabalhando. Família toda? Família em peso, todo mundo trabalhando. Isso é um chamado na área da educação. Eu sempre me preocupei com isso, né? A igreja ela tem que se preocupar em ensinar. E a área da educação cristã ela é muito importante porque ela se torna um alicerce para a nossa vida. Amém, né? A gente precisa disso. E o que antecede o IEB, na minha experiência, é que realmente foi um chamado de Deus para essa área de ensino bíblico. Tanto é que o batismo com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo na escola bíblica dominical, né? Numa classe de sala de aula. Tinha uma irmã lá que estava, a irmã Marlene, dando aula, era uma mulher maravilhosa, né? Assim, muito usada por Deus. Tá viva ainda, né? Além do Jaci. Isso. Tá e eu me lembro que eu fui batizado em sala de aula. Deus, uma professora Deus batizou maravilhosa. com o Espírito Santo. E dali eu sempre procurei me dedicar ao ensino, como superintendente da escola bíblica dominical por bastante tempo, uns 15 anos talvez, né? O senhor foi o superintendente? Superintendente da escola bíblica dominical. Tinha uns projetos maravilhosos, o pessoal gostava muito. E aí, com o passar do tempo, em certa ocasião, eu fiz parte de um curso que falava sobre essa área de educação cristã. E foi dali que surgiu o desejo de montar um seminário. Mas só que era um seminário, assim, a visão que Deus tinha nos dado seria um seminário diferente, não um seminário para formar pastores. Era um seminário para formar obreiros. Seria homens e mulheres para auxiliar, né, os seus pastores dentro da igreja. A ideia era essa. E a gente usava o sistema de construtivismo. Ou seja, o aluno ele ia aprendendo, né, de acordo com o seu interesse. Era assim, a ideia que a gente passava lá no IEB era isso. E a ideia pegou, né? Deus se agradou, foi bênção, e durante 10 anos nós levamos esse trabalho à frente, e foi uma bênção, né? Graças a Deus. E muitos hoje que fizeram parte do IEB são pastores, tem muitos pastores, abriram suas igrejas por aí, mas a ideia nunca foi formar pastores, era formar obreiros, né? Homens e mulheres dispostos a fazer a obra do Senhor. E ali a gente foi desenvolvendo o trabalho. Durante 10 anos foi uma grande bênção, né, Diogo? Amém, verdade. Os professores eram vocês dois? Não. Mas o senhor? Eu sempre procurei trabalhar, Tiago, em equipe. A minha visão sempre foi de equipe. Então, na parte administrativa, tinha eu, as filhas e os genros, né? Eram nós 4 que trabalhávamos nessa área, na organização, na preparação, e os professores eram próprios membros da igreja, aquelas pessoas que também se dedicavam na escola dominical, pessoas que sabiam ministrar uma aula, né? Eram pessoas tudo leigos. A ideia era essa, a gente dizia que era um seminário ao alcance de todos. A ideia era essa. E a gente não, a taxa que nós cobrávamos, ela ficou durante quase esses 10 anos a R$10. E o pessoal recebia o material todo, nós dávamos o material todo, além do lanche, sem contar... Tinha lanche? Tinha lanche. Aí, Tiagão, você tá pensando no lanche aí, ó. Tinha lanche, tinha uma formatura, né? A formatura era linda, tinha uma confraternização que a gente fazia também de período em período. Então era uma coisa assim, de Deus, né? Quando é de Deus a coisa acontece, né? Quando é de Deus realmente não tem nem como a gente explicar como é que tudo aquilo aconteceu. E foi uma bênção, teve o seu tempo, né? E agora as coisas mudaram, então o IEB foi, né? Como foi o senhor falou, obra, né? Como o senhor falou que era construtiva, né?
Aí você falou que os alunos tinham que ter um interesse. Isso. E os que tiveram tanto interesse viraram pastores. Sim, Como você falou, sim. né? Isso E é- estava vindo pessoas de vários lugares de Petrópolis, de Araras, Eu lembro. Quitandinha, de várias igrejas, porque era aberto para a nossa ideia era alcançar os membros da nossa igreja, mas era aberto para quem quisesse. E daí foi acrescentando. Eu acredito que o IEB, assim, de formatura mesmo, alunos que se formaram, deve ter dado mais de 1.000 pessoas. Olha, 10 anos, né? Mais ou Mesmo menos, assim, dá muita uma gente. média de 100, mais ou menos, que formava. Na abertura do IEB, a classe ficava lotada, lembra disso? Ficava, não tinha lugar para ficar. Ficava em pé o pessoal lá para assistir as aulas. Aí depois, com o tempo, né, vai diminuindo, né? Mas a gente conseguia manter um bom grupo até o final. Vai ficando só quem quer, conforme o senhor falou. Isso aí. Olha só. Aí a formatura do quê? Sempre por ano? Por ano. Todo ano a gente tinha a formatura, do pessoal que concluía o curso. E nós acrescentávamos também, porque o pessoal estava gostando tanto, que a gente chamava, tinha o pós-graduação. Olha só. Mas era tudo, né? Era pós-graduação. Aí era aqueles alunos que não queriam sair, queriam ficar. Aí a gente montou turmas para eles, para estudar outros assuntos. Entendeu? A gente tinha um currículo, tinha uma grade assim, bem estruturada, ensinando a Bíblia desde o início até o final. A turma gostava. A dona Margarete, quando o nosso produtor perguntou para ela ali, quando ela chegou, né? Se ela tem a profissão, ela deu uma lista de profissão, mas o que me chamou muito a atenção foi a primeira que ela falou. Sou dona de casa. Uma ótima dona de casa. Sou dona de casa. Dentre tantas profissões que a senhora teve e tem, a primeira que a senhora falou foi: sou dona de casa. É verdade. A gente, como eu brinquei com a senhora ali e falei um pouco da história do nosso programa, né? Nós temos como objetivo também despertar isso. Talvez a senhora possa falar até melhor do que eu, né? Tem mulheres que acham que não é possível adorar a Deus como dona de casa, como mãe, como esposa. Eu queria ouvir um pouco dessa dona de casa, Margarete, aí, toda essa bagagem que ela tem, como tem sido essa caminhada também. Assim, ser dona de casa para mim é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu faço com gosto, cuidar da família, cuidar da casa. E Deus, ele sempre teve assim na minha vida como um ministério cuidado. Eu sempre cuidei do meu pai doente, porque meu pai se tornou alcoólatra, depois ficou cego de uma vista, amputou perna, e eu comecei a aprender a cuidar, a despertar para o cuidado, né? E sempre achei assim muito legal você saber. Era uma coisa que eu tinha desde criança. Eu sempre gostei muito de animais. Eu tinha muitos animais. Então, até meus cachorrinhos, assim, quando calhava de machucar a patinha, eu tinha aquele cuidado de botar um pedacinho de pau com aquela talazinha. E eu tinha o desejo de cuidar. Sempre gostei de cuidar. Aí eu fui despertando para o cuidado, né? E dali Deus foi colocando vidas e vidas para eu cuidar. E na caminhada assim com Cristo, sempre aonde o Senhor mais ia colocando, me dando oportunidades, porque as pessoas que me evangelizaram me ensinaram a não perder oportunidades, a administrar o tempo. A gente fala que o tempo está corrido, mas a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo, às vezes, com aquilo que não vai nos edificar. A gente perde, às vezes, muito tempo com aquilo que não acrescenta à nossa família. Às vezes, a gente não olha para a nossa casa como um ministério. A gente entra em casa e acha que é o lugar da gente ter os nossos próprios sentimentos sem se preocupar com o que está ao lado. Sendo que eu venho de uma geração
que foi ensinada que o testemunho, ele converte em silêncio. Não precisa de muito barulho para que alguém queira se converter através do seu testemunho. Precisa de ver na sua vida algo que glorifique a Cristo. Aleluia. Né? Então, eu aprendi a aproveitar o tempo. Então, todo o meu tempo dentro de casa, como dona de casa, eu sempre fui artesã, costureira, dona de casa, enfermeira, esposa, e sempre dei o meu tempo para o Senhor na casa dele. Sempre fiz isso com muita responsabilidade e seriedade, porque eu vejo que o Senhor vai estar lá me esperando e eu espero que na hora que eu chegue lá, eu possa apresentar ao Senhor as minhas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, fiz o que pude. Então, eu sempre tenho essa responsabilidade. Desde que eu levanto da minha cama, eu já peço que o Senhor use a minha vida. Que aquele dia não seja um dia só para eu viver, mas que a minha vida possa glorificar o nome do Senhor. E eu tenho tido bastante motivo para glorificar o nome do Senhor como dona de casa. Como dona de casa, a minha vida nunca foi fácil, porque eu fui uma moça que teve que parar de trabalhar cedo, nunca teve o seu próprio dinheiro, porque quando eu parei de trabalhar, eu já passei a aprender a viver do que as minhas irmãs me davam. Eu não pude escolher um enxoval, o meu vestido de noiva, eu casei com o vestido de noiva da minha prima e eu remodelei. E meu coração se tornou um coração humilde. Eu aprendi a glorificar a Deus por pouca coisa. Não precisava de muita coisa para me agradar. Eu comecei a ver o Senhor glorificar o nome dele. Como a gente quis casar com a nossa casa, nós enfrentamos muitos desafios. Porque meu pai era o pedreiro da nossa casa. Nossa casa é um milagre. Eu era o servente. Ele era o servente. Trabalhar com sogrão, hein? A nossa casa foi construída nos feriados e finais de semana. E nunca o Senhor permitiu que a gente pagasse um aluguel que fosse. Mas nosso coração era humilde. Eu e ele envernizava as portas. Fazíamos tudo juntos. Ali com o meu pai, que o Senhor também honrou, que meu pai viveu a vida inteira de aluguel e ele pôde dar moradia para o meu pai e para os pais dele. Algo assim sobrenatural para nós, porque qual é o filho que acomoda os seus pais antes de casar? Então Deus sempre atuou na nossa vida de forma extraordinária. E nós não tínhamos nenhum poder aquisitivo para isso. E Deus nos honrou. Por quê? Pelo testemunho, pela vida de oração, pelas pessoas boas que nos cercaram. Porque na igreja a gente conheceu realmente pessoas que também amavam a Cristo e eram nossos irmãos queridos, chegados. Nossa casa virou um lugar de oração. Um dia eu fiquei surpresa que numa reunião de oração na minha casa, uma irmã idosa, ela virou e falou assim: minha irmã, eu tenho a impressão que o céu deve ser muito parecido com a sua casa. E os meus olhos ficaram cheios de lágrimas e eu falei assim: irmã Eugênia, como? Não sei. Porque a paz que eu sinto nesse lugar, ela transpõe o meu entendimento. É algo assim que eu estou sentindo. E ali eu passei a amar mais o meu lar. E todas as minhas paredes tinham um versículo bíblico quando eu me casei. Desde a porta, eu enfeitei toda a minha casa. Quem chegasse, que fizesse assim, lia a palavra. E assim o Senhor foi fazendo em nossa vida, né? E dali nós tivemos experiências maravilhosas. Eu me tornei uma costureira,
ele passou a nos ajudar na confecção, montamos uma pequena confecção em casa. Depois, quando a situação apertou, nós fazíamos bolo para fora, fazíamos roupa de cachorro, Olha. fazíamos tudo que chocolate, bolo para fora, tudo que aparecia a gente fazia, com 3 crianças pequenas, mais esse irmão, que depois... E com isso nós sempre aprendemos a viver em equipe, dentro de casa. Era uma igreja mesmo. Era uma igreja. É uma igreja. Amém. Amém? É uma igreja. E como o pastor tinha perguntado assim, vocês viveram mais tempo juntos do que afastados. Viveu ou não vive? Então, Vivem. juntinhos aí, Nós, pelo amor de Deus. nós tivemos um tempo que nós tínhamos que se afastar. Porque ao descobrir que eu era uma mãe atípica, que nosso Samuelzinho era autista, quando ele chegou na adolescência, ele surtou e começou o movimento das clínicas. Eu tinha que ir morar nas clínicas. Nas clínicas, eu vivi algo sobrenatural de Deus também. Foi o lugar onde nós mais pudemos evangelizar. Nossa filha, que trabalha no escritório, a Débora, se tornou uma fisioterapeuta para cuidar do próprio irmão. Olha. E nos 2 lugares que ela deu estágio, foi sempre estagiando com o irmão. Hoje, quando ele está com a respiração e tudo ruim, que ele precisa de uma fisioterapia respiratória, eu já digo assim, Débora, vai fazer a fisioterapia dele. É questão de 10 minutos. Ele não vai para oxigênio nem nada. Ela se tornou uma fisioterapeuta habilidosa, amorosa. Trabalhou no Santa Teresa com pacientes em fase terminal. E tudo através da dor. E eu costumo dizer lá em casa para eles que às vezes as pessoas não entendem quando chegam no lar onde há enfermidade, onde há dor. Mas Jesus, quando veio aqui para mostrar o seu amor, ele mostrou através da dor. Que através da dor há redenção. Então, todos os nossos momentos difíceis lá, eu digo, olha, realmente, aonde a gente pode ver o cuidado de Deus é através da dor. Não vamos murmurar nem reclamar. Vamos fazer o que a gente pode para que a gente possa sair desse momento. E Deus tem feito isso com a gente. Então, lá em casa não é difícil. Eu puxo assim o povo, né? Divido as tarefas com as filhas. Cada um vai fazendo um pouquinho. Aí a gente se reveza, quem vai na igreja, um vai ficar com o Samuelzinho. Aí ele já deu um jeitinho, já tem o Gessel lá em casa para a igreja ir até o Samuel, porque Samuel agora se encontra bem debilitado para a gente poder levar para a igreja. É muito desconfortável para ele, então a igreja vai até ele. Então eu acho que a casa da gente é tudo, né? Não pelo que a gente tenha dentro dela, não pelo que a gente conquistou, né? Mas pelo que a gente aprendeu com o Senhor. Aquilo que a gente aprendeu a servir. E um servindo o outro, a vida rende muita coisa. Pelo que vive dentro da casa Pelo que também. vive dentro da casa. A ordem dos filhos quais são? Uma primeiro, segundo, terceiro, quem é mais velho, quem é mais novo? O mais velho é o Samuel. Samuel. É o Samuel, depois vem Débora. 48, vou chutar. 38. 38. É, 38, ele falou 38. Na Ele falou lá na reunião. verdade, o primeiro que foi lá em casa foi o meu irmão, que o Fernando, a gente pode dizer assim, que até assumiu mesmo, porque ele ficou com a gente, né? Com 5 anos. Com 5 anos, a gente criou. E depois veio o Samuel, né? Samuel e Raquel, que a Raquel é a mesma idade que o Samuel, é diferença de 1 mês. Porque a Raquel, na verdade, é a sobrinha, né? Mas é filho. É filha. Ela é sobrinha, ela é
bate de nós. Ela não gosta, não. Aqui é um abração, hein? Nós chamamos, ó. Ela não gosta. Emerson, você mora no meu coração, hein? E por último veio Débora, né? E o Davi já está no ritmo. O Davi é aquela criança assim que... Vovó, eu fiquei um pouco atrasado, mas não pode deixar meus brinquedos aqui, você me ajuda? Ele se preocupa com a casa, ele se preocupa de colocar um lixo, ele se preocupa se a mãozinha do Samuel estiver pendurada para fora da cama. Ele vai lá, corre, bota a mão dele para dentro da cama, assim, vovó, o braço dele está para o lado de fora. Então ele já tem aquele cuidado, ele já sabe cuidar. Você sempre viu isso também? É o Ele exemplo, sempre vai falar agora. viu. É o exemplo, vê fazer. Ele é respeitoso, ele é uma criança respeitosa, boa. Ele respeita as outras crianças. Então, isso tudo é muito bom. Exige, assim, uma disciplina nos horários que a gente acorda, naquilo que a gente vai fazer. Teve uma enfermeira uma vez que, quando ela foi me ajudar, ela virou e falou assim, não é difícil vir aqui na casa da senhora? É melhor do que na clínica? Eu falei, pois é, mas eu aprendi lá na clínica. E sabe como que eu aprendi? Com o que não funcionava lá. Exatamente com o que eu não queria que acontecesse com meu filho. Então eu mudei tudo aqui dentro da minha casa para melhor, para que fosse melhor do que a clínica. Nós adaptamos, nós quebramos parede, para que ele tivesse um conforto. Então, hoje eu digo assim, dá para a gente conciliar para as moças e tudo que trabalham fora hoje. Se elas pegarem assim o gostinho que é de cuidar da sua família, é muito bom. É muito bom. Aleluia, aleluia. Tá vendo porque você tem que mandar esse link aí para o máximo de pessoas? Verdade. Dona de casa, esposa, mãe, também é um ministério. Essa frase de Dona Margarete vai lá para a nossa postagem lá no Instagram, hein? Com certeza. Aí que falar Instagram, se inscreva lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no TikTok aqui, nesse canal aqui do YouTube, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever, dar um curtir, um joinha aí nesse vídeo aí, que é muito importante para nós. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. A pizza chegou, pessoal. Eita, glória. Isso é uma boa notícia. JN Pizzaria, muito obrigado pela parceria aí que está começando hoje. A gente tem certeza que vai ser de longa data, em nome de Jesus, assim como tem sido também com a Doce Alegria, né? Que é outro parceiro que tem nos ajudado sempre aí também, tem nos abençoado, não só com a logo, com esse nome, com esse apoio, mas também de outras formas também. E também nosso café de pote. Vou lá para o Rodrigo para usar essa frase da Diel. Se no céu tem café... É café de pote. Ah, Rodrigo, ó, copia. O Adiel permite você usar essa frase aí na bio do Instagram do Café de Pote. Ó, JN Pizzaria, Instagram, manda um direct pra eles lá. Tem um link Café de Pote. Tem a página no Instagram também. Tá bom, pessoal? E Doce Alegria falta o Instagram. Verdade. Mas tá lá na Estrada Mineira, número 1587. Tá bom? Aqui, você também que quer abençoar também o nosso projeto com o Pix, o QR Code vai estar na tela aí, se sentir no coração, porque aqui é um trabalho independente, né? Deus botou no nosso coração, a gente que segura essa bronca toda, né, Tiagão? Se quiser e puder, né, sentir no coração e abençoar o projeto, o Pix está na tela aí, você pode estar nos abençoando. É isso. Amém? É importante falar sobre isso, Diel, que é uma oferta voluntária e é importante. Não tire da sua igreja local. Isso aí. Tá? Como a Diel disse, Deus tem nos sustentado, né, pela misericórdia dele. A gente não quer que você tire da sua igreja local, da sua oferta, do seu dízimo, nada disso, irmãos. Se você sentir no coração, se Deus assim te abençoar, vai ser muito bem-vinda, mas não desfoque nenhuma área, principalmente da igreja local, tá bom? O presbítero Fernando, eu gosto muito sobre o Adiel, sempre brinca sobre que eu sou professor dele lá, né, pela misericórdia de Deus. Eu gosto muito dessa área de ensino, sabe?
o ministério que Deus tinha colocado nas mãos de vocês, né, chegou ao fim. Mas qual a importância do ensino, do aprendizado da palavra que o senhor entende, principalmente nesses dias? O senhor que já vem de uma longa caminhada, né? Qual a importância de se aprofundar verdadeiramente? Parece uma pergunta, mas crente tem que relembrar o crente que ele tem que ler a Bíblia? Tem. Tem que relembrar o crente que ele tem que meditar na palavra de Deus? Tem. Que tem que orar? Que tem que orar? Tem que relembrar. Eu costumo dizer que a gente tem que ser profeta do óbvio desses dias, né? Verdade, fala sempre isso. Qual a importância que o senhor vê, não só como presbítero, pastor, tomar liberdade, mas também como professor, posso chamar assim também, né? Pregador, enfim, o senhor vê nesses dias? Então, eu entendo que o ensino bíblico, na época a gente usava falar muito educação cristã. Isso é muito importante, porque eu entendo que é a base para todo cristão, né? Se você conhece a palavra, se você recebe de Deus o discernimento de entender aquilo que Deus está falando através da sua palavra, com certeza a chance de a gente errar ela é mínima, porque é o nosso suporte. Eu entendo que a palavra de Deus ela sempre vai trazer suporte para o cristão, né? A própria palavra diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras. Então, quanto mais a igreja investir no ensino da palavra, eu entendo que ela vai estar gerando bons cristãos, que têm entendimento, não é levado por ventos de doutrina, de um lado para o outro, né? Então, eu sempre me preocupei com isso. Por isso que eu gosto assim, eu não sou um estudioso da palavra, eu não sou um teólogo, nada disso. Eu sou um leigo, mas sou um leigo que busco a entender, né, procurar ter entendimento daquilo que Jesus deixou nos ensinando, né? Então eu vejo que não só naquela época em que a gente trabalhou muito nessa área da educação cristã, mas hoje eu vejo que é muito mais importante, dada a facilidade que você tem de informação. Hoje, se um cristão quiser assim, ter boas informações a respeito da Bíblia, de estudar, ele tem todas as fontes na sua mão, né? Há 20 anos atrás a gente não tinha isso. Hoje a gente tem na palma da mão. Só que poucos estão usufruindo disso, não querem fazer isso. Então, eu sempre pensei, uma escola bíblica dominical é importante, né? Classes de estudo bíblico é importante, porque isso faz a gente crescer sólidos, né? Não crescer como uma bolha que a qualquer sopro de dificuldade ela vai estourar. Já quando a gente tem entendimento, a gente vai sofrer, a gente vai lutar, a gente vai enfrentar as batalhas, mas a gente tem aquela firme convicção do que Deus tem para nós. Eu acho que isso é muito mais importante. Recentemente eu participei de uma reunião e nos comentários que nós estávamos fazendo ali naquela reunião, tudo levava a isso. Hoje a gente tem as oportunidades, mas a gente não usa. A oportunidade de aprender. Você pode fazer uma faculdade de teologia sem sair de casa, sem gastar um centavo, não é verdade? Mas poucos querem, poucos estão desfrutando dessa facilidade. Então a igreja precisa se voltar, continuar insistindo no ensino. Eu acho que isso é muito importante. Há um movimento muito grande hoje dos grupos familiares, né, das células, né, cada um vai dando um nome. E eu acho que é uma boa oportunidade de a gente trazer essa essência da palavra de Deus para dentro de casa. Por exemplo, nós temos a reunião toda quarta-feira na nossa casa. E ali a gente procura estudar a palavra. Assuntos que a gente já sabe, mas que a gente vai descobrindo outras coisas que Deus vai ensinando através da sua palavra. Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto da palavra de Deus. A gente tem que insistir, né? Ô Margarete, tem um amigo em comum que me contou uma história, assim, deu uma pincelada, né? Sobre o Ministério Infantil, que você buscou muito ser líder devido à situação do Samuelzinho, né?
Quem me contou foi até o Moisés. Vou te dedar, Moisés. Sou dedo duro. Eu não sou baú para guardar segredo. O Moisés foi com essa história muito bonita, né? Eu pergunto a ela, vou fazer essa pergunta, Moisés, deixa comigo. Conta um pouquinho dessa história pra gente. O nosso Samuel, naquele tempo, na época do Samuel, o autismo era muito pouco falado. Verdade. Então, quando eu percebi que nosso filho era diferente, tinha comportamento diferente, ele não teve diagnóstico. Não teve? Não teve. Qual a idade? O Samuel ele foi ter diagnóstico com uns 30 anos, né, bem? Que fechou o diagnóstico. Quase 30 anos. Porque quando o Samuel nasceu, ele já foi um bebê completamente diferente. Ele era um bebê muito bom. Ele não chorava de fome, ele não chorava para dormir, ele não chorava se estivesse com a fralda suja. Ele era bom demais. Então, eu já achava esquisito aquilo, porque tinha a Raquel do lado, que chorava, gritava. Que não fazia, mas fazia dobrado. Eu dizia, Jesus, essa criança tem alguma coisa. E toda vez que eu olhava para os olhos dele, eu sentia um olhar vazio. Aí eu assisti um filme, eu nem lembro o nome daquele filme, era um filme assim americano, e que a criança era autista. E eu falei, Jesus, meu filho é autista. Só que ele não tinha diagnóstico de autismo. O neurologista disse que ele tinha falhas de oxigenação. Começou a dar gabalon e ele tomava remédios para estimular, mas nunca fechou um diagnóstico autista. E nem se ouvia falar em autista como é hoje. Uhum. Isso com quantos anos ele estava? Isso ele estava com... Aonde a gente despertou para as diferenças dele foi desde bebê, com 1 ano. E quando a gente teve certeza de que algo não estava bem, foi porque ele foi falar com 4 anos e meio. Só que não tinha diagnóstico. Eles diziam, não, ele é atrasado, ele parece que ele tem algum retardozinho, ele tem problema de oxigenação. Aí eles não faziam esses exames, os testes, nada disso, e davam um remédio, o gabalon, que era um estimulante para o cérebro, dava o gabalon e escola especial tinha, mas não existia, ninguém comentava sobre autismo. E eu já comecei ali minha luta na escola, botei ele na escola com 3 anos e meio, nada. E ele foi, aos 4 anos e meio foi que ele foi falar, pedir água, porque ele só apontava para as coisas. E o meu ministério, quando eu despertei na igreja, eu despertei camuflando Samuel. Eu não comentava sobre os problemas do Samuel, porque eu entendia que o Samuel sofreria preconceito. Principalmente não era como agora, o preconceito seria enorme. Então eu consegui camuflar o Samuel o tempo todo. O Samuel, ele tem uma infância maravilhosa, porque ele ia para o zoológico, o nosso departamento foi muito abençoado por Deus. Eu fui ministrada pela Leda Carvalho, que ela me ajudava muito no ministério com criança. Ela me ensinou muita coisa e eu aprendi, eu tinha sede de fazer um bom ministério. E ali a gente fazia gurilândias, era a coisa maravilhosa. Sem recurso, a gente criava muito recurso. Usava trenzinho, passava aí na cidade com as crianças. Chegamos a um ministério de 100 e poucas crianças dentro da Casa do Senhor. E o mais interessante é que era um ministério, não era só um ajuntamento, era um ministério. A gente montamos uma equipe, tudo com a capacidade 0, que nem a minha.
montamos uma equipe e aprendemos juntas. E era assim uma coisa maravilhosa. E hoje a missionária Zazá, tudo era de criança, passou a tia. As próprias crianças que eram do ministério cresceram e se tornaram tias no ministério. E esse ministério, ele tinha por objetivo ensinar a palavra aos bairros à volta da Provisória, não só da Ponte Ferro, não só a Ponte de Ferro, mas Alcobacinha, Bela Vista, Provisória. Era o nosso sonho. Por fim, vinha gente de Correias, né? E o que acontecia? A gente, justamente com trem, com festas, gurilândias assim, a gente começou a atrair as crianças para que as crianças pobres quisessem ir para a casa do Senhor para desfrutar do que as outras desfrutavam. Então começou um ministério lindo, que as crianças mais abastadas, elas levavam suas festas de aniversários para a escola dominical. Então, quase todas as nossas escolas dominicais, Fernando era o superintendente, eu era líder do Ministério Infantil e sempre trabalhei em equipe com a minha querida irmã mais velha. Ela era assim aquela... E ela ficou com o departamento de adulto, era um departamento em família, naquela época que a gente trabalhava. Tinha muitas famílias envolvidas, né? Era a noção de que se um da família na igreja é bom, que dirá a família inteira. Aí a gente fazia um trabalho em comum para o Senhor, né? Ali o que acontecia? As crianças tinham os seus dias. Eram crianças que chegavam sofridas, cheias de piolho. A sua primeira refeição era na escola dominical. Então, tinha o dia de catar piolho. O pastor Joedir, hoje nosso bispo Joedir, ele me dava as amostras grátis de vápio. Ele era revendedor de laboratório, representante de laboratório. Ele me dava as caixas, eu colocava os paninhos nelas e limpava todos os cabelinhos para elas poderem ter uma boa aula dominical sem estar coçando as cabecinhas. Muitas vezes a gente via os piolhos subindo, para que elas tivessem igualdade. Então, quando passava para catar os piolhos, todos eram revistados para mostrar que pegar piolho era natural. Tinha todo um trabalho para que aquelas crianças feridas se curassem. E com isso, nós, dentro da escola dominical, eu tinha uma salinha pequenininha, onde a gente ficava observando as crianças que davam problema dentro da classe. A tia dava um jeitinho de chamar num cantinho, vai lá que a tia Margarete quer conversar. E eu ia para o joelho com aquela criança. E orávamos. E muitas crianças, até abusos, elas contavam nessa oração. E eu tive muitas oportunidades de chegar diante de mães e orar com mães feridas e ver essas crianças poderem abrir o coração e essas práticas poderem cessar ali. Algumas a gente teve como trabalhar mesmo, foi coisa muito boa. E o Samuelzinho, ele participava de tudo. Ele subia o púlpito, ele fazia até teatro os teatrozinhos junto. E eu sabia, eu nunca peguei um papel importante para ele falar muito e para dar para ele, porque ele não sabia. Então, o que aconteceu? O Senhor, ele faz assim. Quando a gente cuida da dor do outro, ele cuida da nossa dor. Aleluia. Ele levava crianças feridas, que eu achava que era raro o comportamento do meu filho. Começou a aparecer criança ferida, de tudo que era lado, né?
crianças com comportamento autista, criança com retardo, criança com dificuldade de aprendizagem. E ali eu não tinha muito estudo, né? Eu comecei a pesquisar as pedagogas da igreja e eu ia nelas e elas me ensinavam. A Eliane Abrantes, ela fazendo curso para lá, eu ia no cantinho, aprendia com ela, ela me ensinava, outra me ensinava, e assim eu fui. E foi um ministério muito gostoso e que me enriqueceu. Quando cheguei no GAAP, que foi o primeiro trabalho de pais autistas que eu frequentei, a gente pôde ter um tratamento assim maravilhoso. Uma rede de apoio. Uma muito rede de importante, apoio, né? Na qual nós apoiávamos umas às outras. Porque o mais interessante é que quando chegamos no GAAP, se tínhamos umas 2 mães que não eram cristãs, era muito. Olha. Então ali nós passamos a se ajudar também. E foi um ministério infantil assim que foi muito bom. Até hoje eu utilizo o que eu vivenciei lá. Quanto tempo ficou? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Aí eu chego a pegar a Raquel também já. Peguei Da Raquel também. Raquel, Samuel, Raquel, Débora. Eles eram do ministério. Todos eles. A diferença de Samuel para Caçula... É 1 ano. Não, dá para Caçula. É 1 ano só? É 1 ano só. 1 ano só. Eu achava que era mais. Não, É não. 1 ano. É 1 ano. É interessante que essa experiência que a Margarete está contando das crianças, um tempo depois, logo antes, uns anos antes do IEB, nós fizemos um trabalho no orfanato. Todo sábado. Eu lembro. Lembra desse trabalho? Lembro. Também foi um trabalho assim maravilhoso. Era um local, na verdade não é um orfanato, é um abrigo, onde o juiz pega as crianças, né, que são maltratadas, não tem condição de ficar com a família, e nós aceitamos um desafio de fazer um trabalho evangelístico dentro desse abrigo de crianças, aqui em Correios mesmo. E foi um tempo assim muito bom, porque a gente começou a lidar com aquelas crianças ali, e nesse período que a gente ficou, a gente foi adquirindo a confiança da diretoria do abrigo, ao ponto deles até permitirem que as crianças fossem na igreja. Lembra disso? Lembro. E eles gostavam muito a gente aproveitava, dava oportunidade para eles, a gente preparava eles, né? E no culto, eles cantavam, tinham oportunidade de cantar. Aí eles só sabiam cantar uma música, né? Que era aquela assim, entra na minha casa. Exatamente. Lembra dessa Eles música, não né? tinham. E era uma coisa assim muito linda. E o Samuel, ele participava. Participava. O Samuel participava desse grupo com a gente, fazendo esse trabalho ali Nos no abrigo. orfanatos. E foi um trabalho também muito bom. O Emerson, a gente dividia em equipe. Aí o Emerson ficava com os meninos maiores, a Margarete e a Débora e a Raquel ficavam com as meninas, e ali ministrava não só a palavra de Deus, mas também algumas coisas práticas da vida, do dia a dia delas, né? E tinham também as intercessoras. Eu me lembro da irmã Maria, né? A irmã Maria, a mãe do Emerson, ela era a nossa intercessora. Então, quando uma daquelas crianças aprontava alguma coisa lá, a gente pegava aquela criança, sentava do lado da irmã Maria. Mulher de Deus. E a irmã Maria começava a orar. Aí acalmava. Aí voltava. Também foi um trabalho lindo, né, com as crianças, né, que Deus permitiu que a gente fizesse. E o Samuel estava envolvido em tudo isso. E era um grupo grande que ia, não era um grupo pequeno. Não. Eu confesso para vocês que eu fui uma vez, mas eu... É forte. forte. É muito forte. Eu tenho muita dificuldade. É muito forte. Uma garota, ô tio, me leva para casa aqui. Eu falei, Jesus, não faz isso comigo. É muito forte. É muito forte. Muito. Eu fui uma vez e, assim, eu acho que eu não consigo voltar. Mexe no emocional da gente. Tem que ter um chamado para isso. Tem que ter um chamado. Assim como toda a área no reino de Deus, né? Tem que ter um chamado. Por isso que muitas pessoas, eu entendo que muitas pessoas abrem mão, desistem de algumas áreas, porque não tem um chamado, né? Algumas foram colocadas lá, para tapar um buraco, né? Ou até uma necessidade,
Até se prontificam, né? Exato, a ajudar, é, mas chega uma certa hora que... Só quando tem o Um chamado. outro trabalho também, assim, que também exige um pouco do emocional é o trabalho nos hospitais, né? Como a gente fez Você ali falou, né? na época do sanatório de Correios, não era o Hospital Clínico de Correios que vocês conhecem hoje, era o sanatório de Correios. Ali ficava só, era um hospital de apoio. Aquelas pessoas idosas, a maioria era idoso, que não tinha onde ficar, que a família não podia ficar em casa, ia tudo para lá. Então, qual era a meta do trabalho da época que nós fazíamos lá? A gente chegava lá, pegava todos eles que podiam sair da cama, colocava nas cadeirinhas de roda, descia um por um, porque lá tem um elevador que só cabe uma pessoa, né? Aí levava para o pátio. Enquanto a gente não começava o culto, a gente passeava com elas no pátio, ali em frente, para eles pegarem um sol. Aí depois se reunia num salão lá atrás, onde era a cantina, e ali realizava os cultos. E nos anos que a gente, todo o tempo que a gente ficou lá, como eu estava dizendo, nós chegamos a ter novamente a confiança da diretoria do hospital, e eles permitiram que a gente fizesse o batismo lá. Levamos uma piscina, botamos a piscina no pátio do hospital e batizamos alguma ali dentro do hospital. Foi também um trabalho maravilhoso, mas exigia muito essa questão do emocional, porque você lidava com pessoas, realmente, a maioria ali estava quase assim em fases terminais, né? Eram bem idosos, mas deu fruto. O mais interessante é que, através de uma pessoa ali, uma dessas pessoas que nós cuidamos, que a gente ia lá toda semana para orar por elas, na verdade, essa pessoa foi a pessoa que Deus usou para que hoje a igreja do Humberto Rovigatti existisse. Vocês sabiam disso? Nasceu uma igreja. O nome dela era Dona Marieta. A história dela é muito interessante. Não conhece, não? Não sabia. Eu já contei muito essa história. O grupo ia. As meninas iam para o quarto das mulheres para orar, entregar folheto. E nós, os meninos, né? Naquela época a gente tinha uns 30 anos, alguma coisa assim. E a gente ia para o quarto dos homens para entregar folheto, pedia-se orar. Aí, certa ocasião, uma das meninas, a Aninha, voltou e falou assim: Fernando, ó, tem uma senhora ali que está querendo que todos nós fôssemos lá orar por ela, que ela queria falar com a gente. Aí a turma toda foi lá e oramos. Aí o nome dela é Dona Marieta. Aí a Dona Marieta falou o seguinte: olha, o dia que eu sair daqui, eu queria que vocês fossem lá na minha casa, me visitar. Aí anotamos o nome dela, endereço e tal. Passou as semanas seguintes, ela estava lá internada, bem idosa ela. E certa ocasião nós chegamos lá, cadê a Dona Marieta? Não estava mais lá. Aí nós pensamos, morreu. Faleceu. Aí fomos lá na portaria, perguntamos lá na recepção, e a Dona Marieta, o que aconteceu? Não, ela recebeu alta, foi para casa. É mesmo, foi para casa. Aí o que nós fizemos? Vamos visitar. Subimos o morro do Humberto Rovigatti. O nome, tinha que procurar lá o nome da rua Aristide Ladeira, sem número. Era o endereço. E a gente subiu aquele morro procurando, ninguém conhecia a Dona Marieta, ninguém sabia onde ela morava. Aí até que chegamos numa rua sem saída, e uma senhora, uma irmã da igreja quadrangular, nos viu procurar. Vocês estão procurando quem? Dona Marieta. Ela falou, eu sei quem é, eu vou levar vocês lá. Aí partimos para a casa da Dona Marieta. Quando nós chegamos lá, como é que era a casa da Dona Marieta? Era uma casa de pau a pique. Nós entramos naquela casa assim, com pouca luz. Aí nós encontramos lá a Dona Marieta, o seu Pedro, que era o marido dela, um senhor surdo, tu tinha que gritar no ouvido dele para ele escutar, e a Marli, que era uma doente mental. Esse era o quadro, filha dele. É a filha deles. Meu Deus. Totalmente, as pessoas totalmente carentes. Aí nós oramos, realizamos lá um culto, cantamos com eles e assumimos o compromisso de dar assistência àquela família. E passamos a fazer isso. Aquela senhora que nos mostrou aonde a Dona Marieta morava, essa irmã da igreja quadrangular, falou assim, olha, eu estou gostando muito do trabalho de vocês. Está vendo aquela garagem ali que tem um fusquinha? Só cabia um fusquinha dentro da garagem dela.
se vocês quiserem, eu peço meu marido para tirar e vocês podem realizar culto ali dentro. E a gente abraçou, falei, opa, é a hora. Oportunidade. Aí ali surgiu um ponto de pregação no Humberto Rovigati, e aí foi crescendo, até chegar a ser igreja, né? E Deus foi realizando a obra, até a conquista do terreno onde hoje é a igreja do Humberto Rovigati, também foi assim uma história impressionante, como é que Deus deu o terreno para a igreja. Foi dado. Olha só. Essa época vocês estavam congregando lá também. Nós éramos, na verdade, eu era um diácono, né? Do Itamaraty, mas fazia trabalhos lá. E a gente fazia, os locais que a gente ia para evangelizar, para abrir ponto de pregação. Aí, conforme abriu os pontos de pregação, ia crescendo o trabalho, ia crescendo. Quando o trabalho chegava assim num ponto que exigia a presença de um pastor, aí a igreja sede mandava um pastor para lá, né? A gente auxiliava e ficava ali, o trabalho ia crescendo. Aí se tornou hoje a igreja do Humberto Rovigati. Que maravilha. Começou dentro do sanatório de Correios essa história, lá, com a Dona Maria. Tá vendo como é que é o trabalho, né? Falar do amor de Deus. Pois é. Falar do amor de Cristo. Vai crescendo. Né? E é um ministério que a gente está tão desprezando, né? Isso. Essas visitas nos hospitais. É muito importante. Os orfanatos, né? Isso aí. A gente um dia era órfão também, fomos encontrados pelo nosso pai, né? São os locais que mais necessitam, porque lá, você imagina você ficar uma semana internado sem receber visita de ninguém. E eles ficavam implorando que a gente fosse. Eles esperavam, a gente, era os sábados que nós íamos lá, o que eles mais ficavam ansiosos era que a gente chegasse lá. A gente não podia faltar. E eles gostavam de quê? Que a gente pegasse, colocasse eles nas cadeirinhas, passeasse com eles no pátio, para eles pegar um pouquinho de sol. Era 1h da tarde, mais ou menos assim, para 2 horas começar o cultinho com eles lá. Botava a turma toda para baixo, e depois botava a turma toda para cima, até botar em cima da cama. Esse era o trabalho que a gente fazia naquela época. Mas deu fruto. É como a Margarete falou no início, né? Deus trabalha muito no meio da dor, né? No hospital, tá todo mundo lá com o coração ferido. Isso aí. Prestando atenção. Sensível, muitos até abandonados pela própria família. A maioria daquela época era abandonada. Vocês chegam lá, eles te abraçam, né? E você consegue ministrar a palavra do Senhor. E o coração deles recebem de coração, né? Recebe. Porque estão ali precisando realmente de um carinho, de uma atenção. E Deus vai sempre fazendo a obra. Eu fiquei feliz em saber da história da igreja. Eu não sabia. Acho que muita gente não sabia, né? Talvez o pessoal da Wesleyana provavelmente saiba. As gerações vão mudando, né? Mas não era nós sozinhos. Coisas, né? Tinha uma equipe, né? Era sempre trabalhando. A gente aprendeu muito, Ediel, a trabalhar em equipe. A gente nunca trabalhava sozinho, né? Lá do Humberto Rovigati, que até hoje continua sendo membro da igreja, o presbítero José Luiz, a tia Lígia. O violãozinho dele, né? Lá, e tem cada história para contar dali que você nem imagina. Há pouco tempo eu estive na igreja do pastor André, ali no Jardim Salvador. Aí estávamos lá, eu fui pregar lá. Aí um rapaz chegou, do teu tamanho assim, mais ou menos, falou assim: presbítero Fernando, eu preciso falar com o senhor. Pois não, irmão, quando acabar o culto. Aí tá, acabou o culto, ele veio me procurar. O senhor não está me conhecendo, não? Aí eu olhei, ele de cima e embaixo, um homem grandão, né? Não, olha, rapaz, não estou lembrando de você. Aí eu olhei para a Margarete falou assim: eu conheço ele de algum lugar. Aí ele falou assim: eu vou contar para vocês onde vocês me conhecem. Vocês lembram um dia que que vocês estavam lá no Humberto Rovigati, na garagem da irmã Marinha, a tal garagem? Porque o que acontecia? Toda quarta-feira que a gente chegava lá para fazer o cultinho, que a gente levantava a porta de aço, botava as caixas de som por lá de fora e começava a cantar e orar lá dentro, né? Só que a gente cantava de dentro para fora. Sim. Que a gente pegava o microfone e você que está ao alcance da nossa voz, Jesus. A gente fazia muito isso. Aí as crianças, tinha uns molequinhos lá que resolvia justamente na hora que a gente acendia a luz, jogar a bola. Aí começavam a jogar bola. Aí ele me contou
contando. O senhor não lembra, não? Eu falei, não. O senhor não lembra que teve um dia, a gente estava jogando bola lá, perturbando vocês, e eu dei um chute, dei uma bolada no presbítero José Luiz. Derrubou o violão. E eu entrei correndo para pegar a bola. Nisso que eu entrei, a Margarete segurou no meu braço. Aí a Margarete falou assim, eu estou começando a lembrar. Aí ele falou, pois é, tu sabe que a Margarete pegou, segurou no braço dele, né? Chamou a atenção dele, vou fazer uma oração para você. Tu orou por ele. Olha só. Aí ele falou, não esqueci daquela oração que a Margarete fez. Aleluia. E hoje eu estou vendo vocês aqui na igreja, por isso que eu fiz questão de vir conversar para vocês da bênção que vocês foram naquela época que eu dei a bolada no Zé Luiz. E hoje ele é um servo de Deus. É fruto daquele Foi trabalho. testemunhar, né? Eduardo, Eduardo o nome dele, eu não me lembro agora o nome dele, eu não guardo muito nome. O pastor André vai lembrar. Que legal. Mas foi uma. Assim, são as lembranças, né? E depois os essas testemunhos. crianças mesmo se tornaram, eles começaram a frequentar, porque aí aos sábados, além desses cultos, a gente passou a fazer uma programação infantil todo sábado na parte da tarde. Eu e a minha irmã pegávamos um fantoche, que era um fantoche grandão, era um casal de bonecos que a gente construiu e a gente sentava nas curvas do bairro assim, botava 2 cadeiras assim e a gente começava a contar história e nessas histórias tinha convite para eles irem lá na congregação e sempre na congregação a gente contava uma historinha, dava um lanchinho e era a historinha, o lanchinho e ensinava louvores. Olha só que maravilha. Hein? E essas crianças começaram a ser evangelizadas. Inclusive o pastor de nossa igreja, o pastor Helder, é de lá. Sim, é fruto daquele trabalho. Que bacana. A gente não lembrava disso. Eu quando não eu lembrava. cheguei Aí quando lá, ele chegou na igreja, ele começou a contar um testemunho da época que a gente estava lá no Humberto Vigatti. Então deu fruto também na parte infantil também. Esses frutos foram gerando mais frutos. Mais frutos e frutos. As coisas de Deus é maravilhosa. É assim, é assim. É bom ouvir esse finalzinho aqui. Estamos chegando ao final, né? Infelizmente, como passou rápido, Poxa, cara. não. Eu vi que o nome do Zé Gato, eu falei, eu acho que o Jean mexeu lá. Quando vocês falaram que tinha muitas histórias, Ih, mas tem a gente não muito. tem noção de quantas histórias, né? A gente sempre deixa já um segundo convite, porque são coisas que edificam a nossa fé, sabe? Ouvir esse finalzinho de vocês edificam a nossa fé. Tenho certeza que edifica a fé do Adiel também. Nesse momento, nesse dia que a gente está gravando, está tendo um culto na casa do Adiel. Um ponto de pregação. Que a nossa igreja lá, pela misericórdia de Deus, Deus tocou no coração da família dele, da Cíntia, né? Eles abriram as portas lá e hoje que a gente está gravando, ele abriu mão de estar lá, mas o culto está acontecendo, né? Glória a Deus. E a gente crê, ouvindo isso, edifica a nossa fé, o nosso coração, né? Com certeza. Mas infelizmente chegamos ao final. Antes de passar para os nossos amados amigos, para eles deixarem as últimas palavras de vocês aí, para os nossos amigos que estão nos assistindo, nossos irmãos, já queremos de antemão, da minha parte, agradecer vocês aí pela disponibilidade de estarem aqui com a gente, de compartilhar, de derramar, né, a vida de vocês na nossa vida, porque discipulado é isso, né, Pedro? É vida na vida, né? Na vida. Nós estamos sendo mais uma vez discipulados por vocês, saibam disso, e as histórias de vocês nos edificaram muito. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Agradecer os nossos parceiros novamente aí, JN, Pizzaria, Café de Pote, Doce Alegria, você que ficou até o final aqui, muito obrigado por ter acompanhado até o final aqui, né, meu irmão, amigo Adiel? Isso. Quero também agradecer aqui o presbítero Fernando, Margarete, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Quando eu falei com o presbítero, ele falou, não, Margarete vai aceitar de boa. A gente vai junto, tá tudo bem. Muito obrigado. Eu costumo dizer que multiforma, né, é a nossa forma de adorar o Senhor, né? Cada um
cada um convidado que vem aqui, a gente aprende muito. Conforme o Tiagão falou, né? É vida com vida, né? A gente aprende muito e te leva para nossas vidas muitas coisas que vocês viveram, para que nós possamos também, né, ter esse privilégio de passar por parte da vida de Deus, que Deus teve com vocês, ter conosco também. Obrigado pelo convite. Mando um beijo para todo mundo lá. O Emerson, não um genro, é um filho, né? É um filho. Eu amo aquele rapaz de filho. paixão. É um filhão. É um moleque É o nosso filhão. nota 1000, gente boa demais. Graças Mando a um Deus. beijo para todos lá e fique à vontade de dar uma palavra final de vocês agora, por favor. Bom, o desejo do meu coração é você que está nos ouvindo, né? Que tudo aquilo que a gente falou aqui hoje possa entrar no seu coração de maneira carinhosa, que possa dar frutos. Não sei, né, o que aqueles que vão nos ouvir estão vivendo, mas saiba que o Senhor é aquele que trabalha através da nossa dor, é aquele que trabalha através da nossa alegria e quer nos usar para que a gente possa depois ver o retorno de tudo aquilo que nós colocamos na mão do Senhor da nossa vida. É muito bom chegar a essa idade conhecendo esse Salvador maravilhoso. E aconteça o que for na sua vida, fique firme com o Senhor, que essa obra tem uma recompensa. Amém. Amém. Aleluia. Então, reforçando aqui já o que minha querida esposa falou, busque a sua experiência com Deus. É muito importante que você também tenha uma experiência, mas para que você que ainda não tem uma experiência com Deus, ainda não viveu essa aventura especial com Deus, saiba que você tem um chamado de Deus para a sua vida. Não importa as dificuldades. Todas essas experiências que nós contamos aqui foram experiências que nós vivemos em situações muito difíceis. Não foram fáceis, não. Não aconteceu apenas por acontecer. Mas em todas elas, Deus sempre esteve ao nosso lado e tenho certeza que estará ao teu lado também, porque Jesus te ama e quer te usar para que a obra dele cresça, né? E o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Agradeço pelo convite, pela participação desse programa e tenho certeza de que muitas vidas serão abençoadas em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Muito Obrigado. obrigado vocês. Ó, agora a gente vai ter que se despedir de vocês, a gente poder degustar dessa maravilhosa pizza lá da JN, tá bom? Mas é um prazer ter vocês aqui. Pena que eu tenho certeza que você, ó, pode estar sentindo o cheirinho na sua casa aí. Com certeza Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, você, esposo, abençoa a sua esposa com uma pizza da JN. Tá bom, gente? Forte abraço e beijo no coração de todos vocês. Mais uma vez, presbítero, Amém. irmã Margarete, prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Tchau. Deus abençoe.